Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui no nosso reencontro. Reencontro que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Eu e vocês. Que bom, não é? Eu quero começar o programa de hoje contando uma história. Uma história que é uma lição, se nós prestarmos atenção e quisermos aprender. Era uma noite fria, chovia, voltava do meu trabalho no meu carro, resmungava achando ruim do trânsito e estava atrasado para ver o meu programa de TV favorito. Parei num sinal e um garoto, um desses pivetes, bateu no vidro da porta, e eu já tirava algumas moedas do bolso para não ver mais o rosto dele. Abri o vidro, quase sem olhar para o tal pivete, e já lhe entregara o conteúdo de moedas que tinha em minha carteira, e o garoto, em tom suave, me falou assim: "Ei, moço, eu não quero seu dinheiro, não. Eu quero apenas lhe avisar que houve uma batida de carro logo ali, e que o senhor deve fazer aqui um desvio, tomar outro caminho, e quero aproveitar e desejar uma boa noite." Aquelas palavras me soaram como que um tiro no peito. Eu estava preocupado em chegar em casa e ignorava o meu mundo, mas aparece um anjo para me auxiliar e me dar uma boa noite. Olhei novamente para aquele pivete e vi que era uma criança. E perguntei o que ele estava fazendo debaixo daquela chuva. E ele me disse em tom natural que não tinha para onde ir e resolveram ajudar, que era o máximo que ele podia fazer. Parei o meu carro no estacionamento e sentei na calçada com aquele anjo de pés sujos, mas de um coração que jamais vira. Perguntei-lhe se tinha fome e uma resposta afirmativa me veio daquele menino de rua. Saímos dali e fomos a um bar próximo e comemos um lanche. Conversamos sobre suas coisinhas, seus sonhos. Era uma criança simples e que não desejava muito, e que gostava de repartir suas poucas coisas com aqueles que tinham menos do que ele. Aquele pivete fez em mim o que o mundo não conseguiu. Tocou fundo no meu coração. Hoje, ele não precisa mais viver na rua. Ele tem o seu lar, tem a sua família e é feliz. É feliz de tal forma que não compreendia e aprendi com aquele menino de rua. A felicidade não é quanto, nem quando, e tampouco como. Ela simplesmente é. Ela está ao nosso lado e não precisamos de preparo para ser feliz. Podemos ser felizes agora, do jeito que somos, do jeito que estão as coisas. Aquele menino que é um anjo ainda ensina a todos que cruzam seu caminho. Ensina lições simples de amor e de fraternidade. E eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive de conhecer aquele anjo numa noite fria e chuvosa.
Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Um jornalista americano, que é inclusive professor de jornalismo, fez um levantamento entre os jornalistas estrangeiros que estão cobrindo a Olimpíada no Rio de Janeiro. Um deles disse que esse foi o pior trabalho do comitê organizador de Olimpíada, o Comitê Internacional, né? Diz que a sinalização das ruas, disse outro, é a pior em 17 Olimpíadas que ele cobriu, que os motoristas param para pedir informações. Outro disse que deve ser muito pior para quem mora no Rio de Janeiro, já que vamos passar apenas 3 semanas. Um outro disse que não viu mosquito. Outro se queixa da bagunça no trânsito. Na verdade, um alemão técnico de canoagem, se não me engano, de remo, já morreu num acidente, estava dentro de um táxi, traumatismo craniano, provavelmente ele não achou o cinto, a gente não acha cinto, muitas vezes dentro do táxi, e num outro acidente houve 3 feridos, né? Está talvez abaixo do que eu pelo menos esperava. Eu esperava que fosse pior, né? Embora com todos esses acidentes e incidentes que temos visto. Em São Paulo, a polícia apreendeu 16 toneladas de maconha. Vamos traduzir, 16 mil quilos de maconha que estavam escondidos num imenso caminhão, cobertas os pacotes de maconha estavam cobertos por milho a granel. Foi apreendido em Piracicaba e se dirigia a São Paulo. Eu fico imaginando o fumacê em São Paulo de 16 mil quilos de maconha. Eu queria fazer um esclarecimento. Eu disse aqui o outro dia que o marqueteiro João Santana passou pela capital do país, coincidentemente, quando Lula estava aqui. Insinuei que teriam se encontrado, né? Com isso, o João Santana teria descumprido a recomendação do juiz Sérgio Moro, que o soltou. Na verdade, João Santana garante que não se encontrou com Lula, que não tem nenhum motivo para fazer encontros políticos, que foi conversar sim com seus advogados e que agora quer ficar com a família, inclusive com a mãe dele, que tem quase a idade da minha mãe, lá na Bahia. Né, que realmente não tem nenhuma intenção de participar de campanha política, nem de ter contato com o político, a não ser com os advogados dele, né, que o estão defendendo. Fica aqui o esclarecimento e, se houve algum engano, foi na interpretação que foi sugerida pela informação que eu dei. Né. A presidente Dilma, prestes a ter o seu juízo final decretado pelo Senado, finalmente divulga a tão anunciada carta que ela andou fazendo aí, mexendo nela, pelo menos adiantando nesses últimos 3 meses. Né? Uma carta que acabou frustrando, dizem que foi escrita a 10 mãos, né? Que foi Lula, Jacques Wagner, Ricardo Berzoini e José Eduardo Cardoso que fizeram com ela essa carta. Eu duvido que Lula tenha participado. Lula deve ter achado até alguma coisa desnecessária e inútil a carta. Né? Talvez o advogado dela, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, ex-advogado da União, que tenha tido maior presença na redação dessa carta, em que ela diz algumas coisas, né? Tenta se defender perante o Senado, em vez de ir pessoalmente ao Senado, através dessa carta. Eu acho que ela não foi ao Senado, talvez tenha lido o Júlio César do Shakespeare, né? E tenha evitado o Senado por causa disso. Acabou dizendo que a culpa é do Congresso, de ela não ter conseguido resolver a crise de economia, que o Congresso não deixou passar aquilo que ela queria, que não é verdade, né? Disse também que quem afasta presidente é o povo em eleições.
Também não é verdade. O povo não pode fazer eleição como recall, assim, lá pelas tantas, e afastar o presidente. O presidente vai até fim do mandato, a não ser que seja interrompido por um impeachment previsto na Constituição, é o que está acontecendo agora. Ela falou que ela apoiaria um plebiscito perguntando se o povo quer antecipar as eleições presidenciais. Ora, ela também não esqueceu de ler bem a Constituição, nesse caso é um referendo, não é um plebiscito que tem que ser convocado, né? Diz que o que causou mais prejuízo ao país foi esse impasse político. Não foi impasse político. Depois que ela se afastou, o prejuízo começou a diminuir, né? Então a gente sabe o que causou mesmo o prejuízo ao país. E ela terminou a carta dizendo, bom, primeiro fez uma série de promessas, como aquelas promessas de campanha para a reeleição. Eu fico me perguntando, será que alguém ainda acredita nessas promessas? E terminou, a última frase dela foi: a democracia há de vencer. É verdade, né? A democracia, na verdade, venceu, porque se ela tivesse conseguido, como guerrilheira, implantar aqui um regime com um modelo cubano, hoje nós estaríamos iguais a Cuba, ainda numa ditadura, né? Não estaríamos na democracia. Por fim, eu gostaria de ler uma sugestão de uma jornalista, da Marli Gonçalves, como deveria ter sido a carta da presidente. Deveria ter sido assim, segundo a Marli Gonçalves. Brasília, 16 de agosto de 2016, ao povo brasileiro. Desculpem qualquer coisa. Eu sei que estou sendo afastada pelo conjunto da obra e pela minha teimosia, que acabaram desenhando os acontecimentos que vivemos. Grata pela compreensão e um pedido. Não gostaria que se associasse tudo isso ao fato de eu ser mulher. Não tem nada a ver. Apenas me uni a um projeto de poder político que se mostrou patético e falido. Assinado Dilma Rousseff. É a sugestão da jornalista Marli Gonçalves. Ela diz também que faltou anunciar na carta que, na verdade, ela foi usada, né? Foi usada assim meio, vamos ao termo, o termo que veio lá da Argentina, como otária. Mas fizeram as coisas usando-a, né, como poste, e agora ela, claro, tem que assumir as responsabilidades. Fizeram as coisas de acordo com aquele projeto político-financeiro que vem sendo implantado aqui no Brasil que vinha sendo implantado nos últimos 13 anos. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 12 minutos. Essa é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Nem você está vendo, você pode andar na cidade aí todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. Relatório do Tribunal de Contas da União propõe bloqueio de bens da OAS e da empresa Odebrecht por superfaturamento de 2 bilhões e 100 milhões de reais em obras da refinaria Abreu e Lima. Gente, para onde a gente se vira? E essa gente está participando, tem um rolo, tem uma coisa esquisita, tem um puxa para cá, um puxa para lá. Será possível que não é possível fazer um negócio com o Estado sem que ele seja viciado, sem que ele seja enxertado de maracutaia? Não é possível fazer um negócio com transparência? O que é isso? Olha,
Pode até ser que essa Lava Jato não dê em nada. Pode ser. Tudo é possível no Brasil. Mas uma coisa nós vamos ter que agradecer eternamente ao juiz Sérgio Moro. Nós ficamos sabendo agora, inclusive com o número do CPF e do RG, os ladrões que consomem a economia deste país. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Feste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. 12 horas e 18 minutos é a hora certa em Rondônia. Com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Cilhorte, com a gerência da Sueli Martins
e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a rede independente de rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. Um dos mais próximos conselheiros de Michel Temer, o ministro Moreira Franco, secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, rebateu críticas do PSDB ao ministro da Fazenda Henrique Meirelles e disse que ele está sendo vítima de manipulação eleitoral. Fernando Henrique e Lula tiveram ministros fortes na área econômica. Já Sarney e Dilma tiveram ministros fracos. A experiência mostra que não é recomendável transformar o ministro da Economia em vítima de manipulação eleitoral. Ele insinuou que tucanos estariam agindo para enfraquecer o chefe da economia. Diante da gravidade da situação, é muito pouco recomendável qualquer tentativa de enfraquecimento de Meirelles. Para o senador tucano José Aníbal, o ministro é vítima dele mesmo. Ele concordou em reduzir exigências para renegociar dívidas de estados. É uma indicação contrária ao que todos apoiamos, o ajuste que esperamos. Só que não... O senhor Zé Aníbal sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. Só quem nunca esteve nas proximidades do poder pode afirmar que não, chega lá e faz isso, faz aquilo. Não é assim não, não é assim não. A classe política brasileira está acometida de um vício de longos anos, de centenas de anos, de maracutaia, de tomar lá da cá, etc. Então, o cara não quer nem saber se determinada ideia, se determinado projeto, se determinado propósito é bom ou não para o povo. Ele quer saber se é bom para ele, parlamentar. Então, se não é bom para ele, como cidadão ou como parlamentar, ele veta, embora esse veto venha prejudicar a nação. Falando a Verdade. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Você sabia que se um funcionário da empresa comete algum erro ou algum engano na prestação de serviço realizado, a empresa responderá pelos danos que forem causados ao consumidor? Segundo o advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, o fornecedor de serviços é solidariamente responsável pelos atos de todos aqueles que falam em nome da empresa, inclusive os representantes autônomos. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a Verdade.
12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. Um suposto acordo de delação de Eduardo Cunha tem um problema insuperável. É a força-tarefa da Lava Jato que não tem interesse na delação do senhor Eduardo Cunha. Investigadores da Lava Jato consideram que Eduardo Cunha, assim como o ex-presidente Lula, é o alvo final das investigações. O maior interesse da força-tarefa da Lava Jato é ampliar delações contra o senhor Eduardo Cunha, mas acha que já dispõe do suficiente para condená-lo. Uma das plantações de Cunha é sobre a sua suposta disposição de delatar aliados para salvar a pele da mulher e da filha. Eu acho que não vai conseguir não, viu? Isso aqui é como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Quando começa, ninguém segura. Falando a verdade. Surpreendeu na Justiça Eleitoral, ao final do prazo de inscrição para as eleições, o nível de instrução de candidatos este ano. Anote aí. 2 dos candidatos admitem ser analfabetos. E 5.708 dos quase 213 mil candidatos apenas leem e escrevem. 5.708 leem e escrevem. Guardadas as proporções, isso se repete, gente, na Câmara Federal, talvez até no Senado, guardadas as proporções. O que se pode esperar de um legislativo com esse perfil? Se o cara é analfabeto, ele não sabe ler nem escrever. Como é que ele vai participar de um troço que ele não consegue entender? E não consegue. Ah, não, mas aí o secretário lê para ele. Então, mas aí o secretário põe lá o que quiser e ele não vai saber que isso aconteceu, porque ele não pode conferir, ele não tem como conferir. Então, nós, eleitores, precisamos procurar dar uma melhorada no nosso plantel de eleitos. Tudo bem, candidato todo mundo pode ser, mas na hora de votar, na hora de eleger, vamos escolher pessoas que tenham condições de serem legisladores. Você não tem que eleger fulano vereador, deputado ou senador, porque ele vai conseguir uma emenda para dar não sei quantos R$1.000 ou centenas de milhares de reais para o teu boi bumbá, para o teu time de futebol, para a tua igreja. Não. Ele tem que ir para lá, para o parlamento, tanto municipal quanto estadual e federal, para fiscalizar os poderes municipais, estaduais e o poder federal. Ver se os governantes estão fazendo aquilo que deve ser feito e dentro da lei. Porque se não fizerem isso, não estão cumprindo com o seu papel de legisladores. E eles são eleitos para isso. E se não fazem isso, para que eles existem? Falando a verdade. 12 horas e 28 minutos. 12 horas e 28 minutos é a hora certa em Rondônia. O ex-presidente da FIFA, João Avelange, morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 100 anos. João Avelange, a informação que nós tivemos é de que Avelange estava internado no Hospital Samaritano, localizado no Rio de Janeiro, no final do ano passado, e que ele tratava de problemas pulmonares. Avelange esteve no comando da FIFA entre 1974 e 1998, portanto, durante 24 anos foi presidente da FIFA. Ele também foi presidente de honra da FIFA até 2013, quando seu título foi retirado após denúncias de corrupção. Então, há uma gratidão do mundo desportivo, sobretudo do mundo desportivo brasileiro, porque ele deu uma melhorada na Copa do Mundo, ele transformou a FIFA, contribuiu para que o Brasil fosse sede agora das Olimpíadas de 2016, mas também tem essa página turva
da acusação de corrupção. Bom, a história dirá se ele era ou não um corrupto. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos. 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Você está ouvindo 95. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 322. Que é isso? Onde é que tu já ouviu falar disso, rapaz? O telefone é 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Telefone 322. Isso faz quase 1000 anos que o telefone só tinha 3 algarismos. Tem hora que dá uns ataques de asnice aqui que eu não sei o que eu... Mas eu vou melhorar. Garanto que com o passar do tempo eu vou melhorando. Vou melhorando. Aliás, todos nós temos que melhorar. Na reforma da Previdência, o governo quer mudar a aposentadoria por invalidez, que hoje é integral.
A proposta vai prever um piso entre 60% e 70% para o valor do benefício, que subiria de acordo com o tempo de contribuição. Olha, eu acho que é razoável, né? É razoável. Porque às vezes o cara contribuiu 5 anos, 10 anos, aí fica inválido e recebe pensão como se tivesse contribuído 35 anos. E isso também corrobora para esse esvaziamento do Caixa da Previdência. Assim também como dar pensão da aposentadoria para quem nunca contribuiu com a Previdência Social. Esse é um outro buraco que precisa ser tampado para que não haja vazamento das reservas da Previdência Social. Lula mentiu sobre convite à abertura dos Jogos. Lula foi convidado por escrito e confirmou a presença na abertura. Você lembra que o Lula disse que ele se sentiu como é que ele disse? Como esqueceram de mim, né? Ele está doido para ser vítima, né? Doido para ser vítima. O ex-presidente Lula contou uma mentira na segunda-feira, ao afirmar se sentir como o personagem do filme Esqueceram de Mim, por não ter sido convidado para a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016. A piada é boa, mas é mentirosa. Ele não apenas foi convidado, e por escrito pelo comitê organizador, como confirmou presença na cerimônia. Depois desistiu, alegando que só iria se a Dilma, a presidente ré, também fosse. Fonte do comitê organizador confirma o convite a Lula e a sua resposta positiva, e também aos demais ex-presidentes. Todos declinaram no convite. Lula contou a mentira durante um discurso em ato da CUT em Santo André, só para dizer que não haveria Olimpíada se não fosse eu. Ele queria dizer que não haveria Olimpíada se não fosse ele. No convite a Dilma, também por escrito, foram disponibilizados mais de 16 lugares para o caso dela levar familiares, amigos e ex-auxiliares. Então não foram porque não quiseram. Agora, dizer que o Lula mentiu, isso aí para mim não é surpresa. Ele está mentindo desde que nasceu, desde pequenininho. Quando ele deu o primeiro, quando a parteira deu a palmada na bunda, ele deu um berro. Já era a primeira mentira. Falando a verdade. 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. Vestifaro agendado. Vestifaro agendado 2016.2. A Faro, Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Vestifaro agendado continuam abertas. Últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no campus da Faro na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. Agora 12 horas e 38 minutos. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. Você está dirigindo na estrada e de repente surge um trecho com neblina. Muitos motoristas ficam desorientados nesse momento, principalmente se for à noite, quando a visibilidade piora sensivelmente. O que se deve fazer é não usar os faróis altos, mas os baixos, porque eles chegam mais rapidamente no asfalto, no piso, e sofrem menos interferência da própria neblina. Iluminam melhor. Se o carro tiver faróis
de neblina, tanto melhor. Tá na hora de acioná-los e também aquele traseiro, aquela luz vermelha mais forte para sinalizar o seu carro para os motoristas que vêm atrás. Como os vidros do carro estão fechados, a possibilidade de embaçar o para-brisa é alta e vale a pena acionar o ventilador e dirigi-lo ao para-brisa ou o ar-condicionado, melhor ainda. O que não se deve fazer nesse momento é acionar o pisca-alerta rodando com o carro. Ele só deve ser acionado quando você estaciona no acostamento. E outra dica é não usar as mãos para limpar o embaçamento do para-brisa, pois elas deixam um pouco de gordura no vidro e aí mais tarde, quando ele se embaçar de novo, ainda vai ter também uma sujeirinha grudada na gordura. Tenha sempre um paninho ou uma flanela para limpar o para-brisa por dentro nessas ocasiões. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Gente. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autoriza inquérito para apurar se a presidente afastada Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula e o ex-ministro Mercadante e o ex-ministro Cardoso tentaram obstruir a justiça. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra a presidente afastada Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, os ex-ministros Aloysio Mercadante e José Eduardo Cardoso. Em despacho, anteontem, o ministro autorizou a realização de diligências, andamento processual que é de praxe após a abertura de investigação. Em junho, Teori Zavascki informou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que havia anulado gravação em que Lula e Dilma conversaram sobre a entrega do termo de posse do petista como ministro da Casa Civil. O diálogo é, para Janot, um indicativo da tentativa de obstrução da Justiça. Com a autorização de Teori Zavascki, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal poderão conduzir investigações com o objetivo de obter provas. Após as diligências, a Procuradoria-Geral da República pode pedir arquivamento, se entender que não há indício de crime, ou oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Tá certo, tem que fazer o que está previsto em lei, né? Se ao final chegar à conclusão de que não havia nada demais, tudo bem, não havia nada demais, mas você não pode, porque acha que não tem nada demais, já vai jogar no lixo. Tem que investigar. Para condenar ou para absolver, tem que investigar antes, que é para poder julgar e aí sim condenar ou absolver. Na mensagem ao Senado Federal e ao povo brasileiro, Dona Dilma Rousseff se diz alvo de inequívoco golpe e propõe pacto nacional e plebiscito para antecipar a eleição. Na verdade, a Dona Dilma, ela é que está querendo dar o golpe. Não é isso que a lei prevê. Não é isso que a Constituição prevê. Golpe é tudo aquilo que contraria os mandamentos constitucionais. Ela é que quer dar o golpe. Agora, que moral ela tem para propor, como é que ela fala aqui? Pacto nacional. Dona Dilma, em 2014, a senhora foi para a rua e propôs um pacto. E o povo brasileiro concordou em fazer o pacto. Tanto concordou que reelegeu a senhora. A senhora é que não cumpriu o pacto. A senhora pegou o país e jogou na latrina. É por isso que fede tanto quando a gente vai destampando as panelas da cozinha do poder. Falando a verdade. 12 horas e 43 minutos é a hora certa em Rondônia. Eu acho que a Dona Dilma está esvaziada de qualquer moral para poder dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Se a senhora quer fazer uma reeleição, renuncia logo e convida o Michel Temer para renunciar junto. Renuncia os dois. Tá certo? Agora, a senhora está querendo dar o golpe. E o pior, sabe o que eu acho interessante, sabe, Dona Dilma? A senhora e os seus assessores, essa mania que vocês, do PT,
A mania que vocês assumiram de achar que nós somos besta, que nós somos lerdos. Quem foi que disse isso para a senhora? Ele disse isso, dona Dilma. Lhe enganou. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron. Telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron. Cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. Melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição desta quarta-feira. Quarta-feira, hoje é quarta-feira? É sim, dia 17, né? 17 de agosto de 2016. Tem hora que eu fico meio perdido aí e tal. O calendário está numa velocidade, rapaz, que a gente às vezes se perde. Ai, ai. Bom, eu agora vou falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo.
Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas, agora são 12 horas e 49 minutos com 30 segundos. Essa é a hora certa em Rondônia. Gente, num despacho de 6 laudas ou 6 folhas, Sérgio Moro esboçou para os advogados de Lula os raios e trovoadas que a Força-Tarefa de Curitiba fará descer sobre a cabeça do cliente ilustre. Lendo-se o texto do juiz da Lava Jato, depreende-se que Lula é tratado pelo Ministério Público Federal como arquiteto do esquema criminoso que assaltou a Petrobras e beneficiário do produto do roubo. Divulgada na última segunda-feira, agora, dia 16, a manifestação de Sérgio Moro foi redigida em resposta a 3 petições da defesa de Lula. Nelas, os advogados do Pajé do PT pediram que o juiz se declarasse incompetente para atuar nos inquéritos abertos contra Lula. Alegaram que os fatos sob investigação ocorreram em São Paulo e não têm nada a ver com a Lava Jato. Nessa versão, a competência para julgá-lo seria da Justiça Estadual Paulista, não de uma vara federal da comarca de Curitiba. E aí o Sérgio Moro deu essa informação que me parece um ácido sulfúrico, né, caindo sobre a pele. Ela queima forte. Falando a verdade. Dilma Rousseff leu a sua carta ao povo diante de jornalistas, mas não aceitou perguntas. Ela gostaria de ir ao Senado para apresentar a sua defesa, mas não quer perguntas. Foi esse gosto pelo monólogo que a levou ao ponto onde está. Mesmo assim, há monólogos que ilustram. Esse não foi o caso da carta lida na terça-feira ontem. A dona Dilma é outra, ela incorporou, interessante, eu falei agora há pouco que o PT tem essa mania de achar que nós somos bestas. E eles passaram isso para a dona Dilma, ela incorporou isso. Dona Dilma, se nós fôssemos bestas, a senhora não estava pendurada do jeito que está. A senhora seria uma super presidente. A senhora mesmo começou se diminuindo, querendo ser presidenta. Falando a verdade. A mulher e o filho do ex-presidente Lula não compareceram ao depoimento na Polícia Federal que estava marcado para ontem. Para justificar as ausências, os advogados se basearam em preceitos da Constituição e do Código de Processo Penal, em que a testemunha tem o direito de se manter calada em algumas situações. Marisa Letícia e Fábio Luiz, o Lulinha, já haviam avisado que não falariam. Pela lei, quando isso acontece, os intimados ficam sujeitos à condução coercitiva, sob vara, para depor. Os depoimentos eram sobre o sítio em Atibaia e a Força-Tarefa da Lava Jato acredita que a propriedade seja de Lula e que ele a tenha omitido nas declarações de renda. A família garante que apenas frequenta o local, que seria de propriedade dos amigos. Para a polícia, a ausência da mãe e do filho é lamentável. Segundo o delegado, ambos diziam estar à disposição das autoridades para esclarecimento dos fatos, mas evitaram o comparecimento porque havia muito a ser esclarecido. Sem essa, todos são iguais perante a lei. Lula e sua família não são soberanos e muito menos maiores que a Constituição Federal. Estão provando, ou melhor, estão provocando para sair do país, fugidos e pedirem asilo na Itália ou em outro país. Eu sempre disse que este senhor não era sério. Eu me lembro em 2003, quando ele assumiu,
eu já dizia, logo nos primeiros dias de 2003, e eu recebi inúmeros telefonemas de petistas de Rondônia, dizendo que eu estava despeitado, que eu era contra o Lula, que não sei o que, tá. E agora eles não me têm telefonado. Eu estou até com saudade deles. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Zé Simão. Simão, excelência! Buenos dias, Boechat. Cuerda macacada. Salta, pula, corre. Lava Bolt. Ô, excelência, tá cansado. O Moro contratou o Bolt pra pegar o Lula. E o Rubinho pra pegar a mulher do Cunha. Que tá 90 dias, não acha ela. Eu falei, vai pro Rio e vai em 3 shoppings que você acha logo. E temos os predestinados. Olímpicos, tá bom, vai. Tá aqui. Primeiro, preso, ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba por desvio de verba. Como é o nome dele? Como é que é? José Antônio Fazia Bem. Mas se fazia bem, como é que foi preso? Porque ele desviava... O que ele fazia bem? Desviava a verba. Então quer dizer que o cara que desviou dinheiro da Santa Casa de Sorocaba... Santa Casa. Como é que chama o cidadão? José Antônio Fazia Bem. Fazia com S bem, é tudo junto. Fazia bem tudo junto. Com N. Tem mais predestinado? Os predestinados olímpicos, nado sincronizado. Nadadora da Eslováquia. Nada da Bussova. Nada da Bussova. De onde? De onde fica a Bussova? De onde mesmo? Da Eslováquia. Ela é de onde? É da Bussova. Aí não é nada sincronizado, é nada sincronizado. Vai, que mais? A melhor coisa do mundo é fazer nada sincronizado. Corredor sul-africano. Vai de van. Mas ele vai de tênis ou vai de van? Sabe? Não, vai de van e chega depois do Usain Bolt. Tem medalha pro Temer aí, presidente? Sim, Breaking News! Breaking News! Olimpíada, vai! Piauí Herald. Frank Temer é ouro em 3 modalidades. A saber... Revezamento de mesóclise. Ouro Eloía, vai. Ouro Eloía. Satanismo sincronizado com Zé Serra. Essa vai ser disputada na Transilvânia. Imbatível essa dupla. E latim ornamental. Latim ornamental. E o ministro do... Vem cá, você soube, presidente, que roubaram a faixa presidencial? Tá sabendo da última? Quem que roubou? O Temer? Não. Você sabe. Ninguém sabe. Sumiu aquela porcaria. Metaforicamente, é o Temer que... Não, roubaram agora de fato. De fato. Não tem mais faixa? Não tem mais faixa. Tem 2 presidentes e não tem faixa. Excelência, tem ministro dos esportes aí? Como é que é isso? Não, pra cá. Pense bem. Tô olhando. O nadador americano, ele foi assaltado numa falsa blitz. Aí o ministro dos esportes, ele estava em local e horário inapropriado. Sendo que ele estava saindo de uma festa de aniversário na Lagoa e indo para a casa dele na Vila Olímpica. E na cidade do Rio de Janeiro. Sim, locais. Então, locais inapropriados. Lagoa e Vila Olímpica. E Rio de Janeiro. Agora, assim, horário. Então, segurança é só das 10 à meia-noite. Esse ministro também, esperar o quê, né? É ministro por esporte. Hasta mañana, excelência. Tchau.
13 horas. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quarta-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, boa tarde, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.